Hoje nós vamos falar de alguns dates de algumas seguidoras. E, gente do céu, aonde nós vamos parar nessa vida? Antes de vocês rirem e se chocarem, se caso você também já teve um date ruim, conta pra gente. A gente também quer rir de você. Hoje vão ser várias histórias, então eu vou ler todas em seguida, mas eu vou avisar vocês quando for o e-mail 1, e-mail 2 e e-mail 3. Então, vamos lá para o primeiro e-mail. E-mail 1. Eu duvido alguém ter tido o primeiro encontro pior do que o meu. Pode me chamar de Ju, e eu tenho 35 anos. Estava solteira há um tempo quando um vizinho me chamou para sair. Ele tinha se mudado há pouco tempo para o apartamento ao lado do meu. Eu achei ele um gato desde o primeiro dia, mas eu estava mais analisando ali o território para saber se ele tinha esposa, namorado, alguma coisa. Eu não tinha visto ninguém, então eu aceitei o convite. Saímos para jantar e ele foi um cavalheiro. Ele me levou até um restaurante muito bom aqui da cidade. Ele fez o pedido para nós dois e acertou no que eu queria comer. Pedi um vinho e durante todo o jantar a conversa fluiu muito bem. E a química também, porque ali embaixo da mesa a coisa estava pegando fogo. Depois ele pagou a conta e na volta, a caminho do apartamento, a pegação rolou solta. Eu realmente estava muito afim daquele cara. Quando chegamos na porta do apartamento ali, que no caso ele é meu vizinho, ele já me arrastou para dentro do apartamento dele. E, gente, começou a rolar tudo. Tira uma roupa daqui, tira uma roupa dali, aquele esfrega-esfrega, rala-rola. E quando eu estava em cima dele, cavalgando, a porta do quarto dele se abre e entra uma mulher furiosa. Foi tudo, gente, muito rápido. Ela puxou meu cabelo, me chutou, me deu soco e me colocou para fora do apartamento. E minhas roupas e bolsa com a chave do meu apartamento ficou dentro do apartamento do cara. E eu fiquei lá, no corredor, nua e crua. Gente, eu juro, eu não sabia o que eu fazia. Se eu chorava, se eu gritava, se eu batia na porta dele. Até que uma vizinha, uma senhorinha, que já morava ali há algum tempo, tinha ouvido a barulheira e saiu do apartamento dela e me viu naquele estado pra fora do apartamento ali do rapaz. E ela me colocou pra dentro do apartamento dela. Me deu ali um roupão dela, eu coloquei. E depois de algumas horas, ela foi até o apartamento do cara. E ele entregou minhas coisas pra ela. E eu consegui voltar para o meu apartamento sem saber aonde eu colocava a minha cara. Em resumo, o cara era noivo. E a noiva dele, que morava em outra cidade, veio fazer uma surpresa e conhecer o apartamento novo deles. Sim, gente, eles se casaram e agora eles são vizinhos, os meus vizinhos. Eles moram ao meu lado. E-mail 2. Fui para o date e ele me roubou. Sim, gente do céu, ele me roubou. Até hoje eu tenho gatilhos com isso e meio que eu choro. Eu sou aluna e prefiro não dizer a minha idade. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e queria virar a página saindo com outra pessoa. E o que eu fiz? Fui nos aplicativos de namoro. Encontrei um cara lá, um cara mais novo do que eu. Uns 20 anos mais novo do que eu. Muito bonito pelas fotos. Começamos a conversar e marcamos o encontro. Como ele não tinha carro, eu fui buscar ele na casa dele. Quando cheguei lá para encontrá-lo, eu percebi que ele era muito mais bonito e muito mais gostoso do que na foto que ele tinha me mandado. Gente, era um cara, nossa, muito bonito. Ele entrou no meu carro, me deu um beijo de cada lado do meu rosto e já segurou ali pela minha nuca e me tacou um beijão. E ali eu já fiquei totalmente derretida por ele. Nós fomos para um restaurante, conversa vai, conversa vem. A gente ali quase se pegando no restaurante, a coisa começou a esquentar. E ele falou, vamos para um motel? E eu falei, claro, vamos. E nós fomos para o motel. Ele escolheu a suíte mais top que tinha ali. A gente entrou e foi uma pegação. Ele pediu um vinho, a gente tomou, depois pediu um champanhe, a gente também tomou. E eu apaguei. Eu simplesmente apaguei. Eu acordei na manhã seguinte, quando a atendente do motel foi até o meu quarto. Eu tava lá com o socorrista e eu descobri que eu tinha sido roubada. Ele me deu uma boa noite Cinderela e levou meu carro, meu celular,
minha bolsa, todos os meus documentos. Ele fez diversas compras nos meus cartões. E depois de sair do hospital, totalmente humilhada, sem graça, eu fui na delegacia, prestei queixa, dei o endereço que eu fui buscar ele, mas ele não morava lá. Meu carro nunca foi recuperado, os gastos nos cartões de crédito eu consegui meio que fazer um acordo. Meu celular, dinheiro, foi um transtorno cancelar tudo e tentar, né, gente, seguir a minha vida com essa vergonha e humilhação. Foi esse o meu pior encontro. E-mail número 3. Ele levou o filho dele no date. Parece mentira, mas aconteceu. Eu sou a Kelly e tenho 48 anos. Uma colega de trabalho disse que eu precisava conhecer o irmão dela, que segundo ela, era um partidão. Pai solteiro, com um bom emprego. Essa colega me falou tanto, mas tanto desse irmão, que eu resolvi conhecer o cara. Vou dar o nome dele de Daniel. Ela passou o telefone do Daniel para mim e começamos a conversar pelo WhatsApp. A partir daí, todos os dias a gente se falava. Comecei a achar ele um cara legal que realmente poderia dar alguma coisa. Até que marcamos de nos encontrar em um shopping. Eu, gente, me arrumei toda e fui. E qual foi a minha surpresa quando ele chega lá com o filho dele de 5 anos nos braços? Ele disse que não conseguiu ninguém para deixar o filho. Eu confesso que eu não gostei. Não porque eu não gosto de criança, mas levar o filho no primeiro encontro, eu achei meio estranho. Não sei, não gostei. Mas beleza, eu já tava lá mesmo, né? Então, fazer o quê? Começamos a andar e o menino fazia muita birra. Ele se jogava no chão, chorava. Nós não estávamos lá nem 20 minutos no shopping, quando o Daniel me disse: você poderia olhar o Pedrinho rapidinho? Que eu vou ali comprar uma camisa que eu já tinha visto numa loja. É uma camisa que eu preciso pro meu trabalho e eu já volto, é rapidinho. Eu disse que sim, né? Eu sentei com o Pedrinho em um banco, enquanto o Daniel foi comprar a tal camisa. Esse menino chorou, esperneou, mas acabou que eu consegui fazer ele se acalmar um pouco. A gente ficou ali jogando no celular e o tempo foi passando. Passando e passando. Eu fiquei lá jogando com o Pedrinho no meu celular 1h30. Quando finalmente o bonito do Daniel apareceu, ele disse: ai, desculpa, eu encontrei um amigo e perdi a noção do tempo. Eu já estava, gente, descabelada, chateada e muito irritada com aquela situação. Mas a gente tinha combinado que iríamos ao cinema e ele, inclusive, estava com os ingressos que nós iríamos assistir o filme. E adivinha qual filme que era? Um desenho chamado Elementar. Eu fui, né? Entrei ali na sala do cinema, começou o desenho e depois de 10 minutos, o Daniel quis ir ao banheiro e sumiu. Ele passou o filme inteiro longe. E foi eu que fiquei tomando conta do filho dele e tentando controlar o menino durante todo o filme. Quando o filme finalmente acabou, eu ainda fiquei na porta do cinema esperando o Daniel por mais uns 10 minutos até que ele chegou. E eu nem deixei ele falar nada. Eu só falei pra ele: se você queria uma babá, você tá saindo com a pessoa errada. E fui embora. Quando eu cheguei no dia seguinte ao meu trabalho, contei, né, pra irmã dele, ela me disse: ai, o Pedrinho tem muita energia, mas no próximo encontro, eu fico com ele pra vocês saírem se conhecerem. Deus me livre! Eu nunca mais vi o Daniel e nem o Pedrinho. E-mail número 4. Quando ele tirou a roupa íntima, eu tive a pior decepção da minha vida. Eu fui em um date com um rapaz no meu trabalho. Sabe aquele cara gato e que tinha fama de pegador? Mas como eu estava aberta e só querendo curtir mesmo, resolvi aceitar as cantadas dele. Ele era aquele tipo bonitão, sempre perfumado e muito, muito sedutor. Ele era uma espécie de chefe lá no meu setor e todas as meninas tinham uma queda por ele. Então ele sempre me jogava umas cantadas e outra eu comecei a retribuir até que marcamos para sair. Nos encontramos à noite, eu fui no meu carro e ele foi com o carro dele, que para mim foi a melhor decisão. Fomos em um barzinho com música ao vivo e estava tudo muito ok. Ele não era o cara mais da hora de conversar. Mas eu não queria um amigo, né, gente? Eu queria uma pegada mesmo. Então, ali do barzinho,
foi ok. E já começamos nos beijos, passada de mão aqui, outra ali. Ele também não beijava lá aquelas coisas, mas o que eu queria não era só o beijo. Eu já estava toda querendo ele e ele me chamou para ir na casa dele. Eu fui no meu carro e ele no carro dele. Quando cheguei lá, eu fiquei chocada com a casa dele. Era simplesmente uma casa muito bonita. Aquela casa de revista, sabe? Cheguei lá, sentei naquele sofá maravilhoso, ele me serviu um vinho e começamos a pegação de novo. Ele começou a tirar a roupa, tirou a camisa, aquela pegação, eu tirei minha blusa e comecei a tirar a calça dele. E assim que eu tirei a calça, eu senti um cheiro meio podre, mas achei que, sei lá, era algo aleatório. Continuamos ali a pegação e eu o abaixei para trabalhar o instrumento dele. E, gente, quando eu tirei a cueca desse homem, um cheiro podre veio tão forte que meus olhos encheram de água. Só que ele já colocou o negócio dentro da minha boca. E um gosto horrível. E ele nem tinha gozado. E era um gosto de peixe podre. Começou a me subir um negócio, o estômago começou a revirar, a embrulhar. Eu fiquei enjoada e acabei vomitando. Eu vomitei no tapete branco e lindo da sala dele. Ele me olhou chocado e enojado. E eu, sem graça, disse que era melhor eu ir embora, que eu deveria ter passado mal com o que a gente comeu. E foi o que eu fiz. Fui embora. Eu não sei o que tinha naquele pinto dele, mas o negócio estava podre. Eu nem esperei chegar na minha casa. Na rua mesmo eu passei, comprei um Listerine. E minha vontade era tomar aquele Listerine para ver se aquele cheiro, aquele gosto saía da minha mente, da minha vida, da minha alma. Ele me mandou mensagens, conversou comigo lá no trabalho, só que, gente, nunca mais eu saí com esse homem. Eu também nunca contei isso pra ninguém. Ai, gente, foi o date mais nojento da minha vida. Gente, que isso? Qual foi o pior aí pra vocês? Pra mim, eu achei que foi o último, porque eu senti nojo daqui. Se vocês tiverem um date ruim, escreve pra malconselho@gmail.com. A gente tem vídeo novo aqui toda segunda, quarta e sexta, às 8 da noite. Beijo pra vocês. Cuidado com os dates por aí.